Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Nosso assunto hoje é romantismo e a gente vai falar de prosa. Então, existe um vídeo também de romantismo, de poesia, né? Então, a gente precisou dividir porque o assunto é muito grande, né? O século XIX, uma boa parte do século XIX está, né, dentro do romantismo, então a gente precisa, né, falar bastante. Então, o primeiro vídeo tem poesia e o assunto nosso desse vídeo é prosa. Então, vamos lá. Vamos lembrar, né, antes da gente falar da prosa em especial, que quando a gente fala de romantismo, a gente tem que associar o romantismo à independência do Brasil, né? A gente precisa entender que o romantismo é mais do que um estilo de época. No Brasil, foi o estilo de época que veiculou todo o projeto político ideológico do governo, do novo governo, né, do novo velho governo. Então a gente tem uma independência que transformou o Brasil num império, né, com o imperador Dom Pedro I, mas assim, a fala é que a gente precisou se livrar dos portugueses, mas o nosso imperador é português, então há uma certa incoerência nessa fala, né? E aí, por mais que o nosso imperador tivesse uma vida bem livre, bem solta, né? Bem adaptado, né, ao modo brasileiro de viver na época, ele era português, ou seja, ele não convencia muito como imperador. Não é à toa que depois ele, né, vai embora e deixa o filho aqui com 9 anos para assumir o poder, né? Então, e as pessoas preferem o Dom Pedro II, que é brasileiro no poder, né, ao Dom Pedro I, que é português. Mas, enfim, todo esse processo vai acontecendo aos poucos e, no momento, então, da independência, é necessário que haja uma veiculação dos padrões de comportamento de uma sociedade europeia organizada, para que o Brasil tivesse como argumento para ser reconhecido como uma nação independente pelos países europeus, não só o dinheiro que eles pagaram, né, porque o Brasil pagou, a Inglaterra pagou uma porção de países para que esses países conhecessem, ou esses estados nacionais reconhecessem o Brasil como nação, né, como pelo menos como império. E, além disso, ele precisava convencer o próprio povo brasileiro disso, né? Havia muitos grupos separatistas, havia muitos grupos, inclusive colônias de portugueses, que não queriam a separação do Brasil de Portugal, né? Isso no Brasil inteiro, e era necessário juntar exércitos para combater esses grupos separatistas, para manter a unidade brasileira, né? Isso, para convencer as pessoas, então, a entrarem nos exércitos, era preciso ter um projeto ideológico de convencimento, né? Convencimento de que a gente precisa ser uma civilização europeia organizada, ordeira, arrumada, limpa, né? Asseada, enfim. E aí é que entram os romances românticos, tá? Os romances românticos entram exatamente aí. Então, a ideia de pensar, de mostrar uma sociedade organizada, né, uma sociedade que não existia na época, por isso a gente fala que o romance romântico mostra uma sociedade idealizada, uma sociedade que não existia no real, né? Exatamente, não existia, mas precisava existir. Então, o romance romântico, ele fala sobre um modelo de sociedade a ser seguido pelos brasileiros, se de fato eles queriam ser mais do que um país tupiniquim, né? Então, com todo o pejorativo, né, do termo. Então, o governo se reúne, chama os intelectuais, né, chama os artistas, e diz, olha, eu preciso da ajuda de todos para que a gente promova o nacionalismo, o sentimento de amor à pátria na população brasileira. E aí os poetas foram escrever sobre o Brasil é o melhor de todos, os músicos fizeram as músicas nacionalistas, muitos músicos, por exemplo, pegaram poemas do Tomás Antônio Gonzaga, né, do Dirceu, a Marília de Dirceu, as liras, né, de Dirceu, sobre a Marília, e musicaram, quer dizer, trazendo a ideia de um homem que cuidava do campo, que amava o seu país, que vivia em tranquilidade, né, com a terra.
Nas artes plásticas a gente tem também murais e murais, quadros e quadros enormes sobre as batalhas da independência. Enfim, isso tudo foi sendo feito ao longo aí do século XIX e era necessário, sobretudo, que as pessoas adquirissem cultura, né? Porque só a sensibilização trazida pela cultura é que faz as pessoas lerem, se modificarem, serem mais gentis umas com as outras e exigirem, cuidarem do próprio corpo, né? Tomarem banho, pentearem os cabelos. Então, esses hábitos do dia a dia, as moças, as personagens dos romances tinham. E aí, poxa, então, para eu conseguir ser feliz na vida, casar com um homem que eu amo, então eu tenho que estar asseada, eu tenho que tomar banho todo dia, eu tenho que vestir roupas novas, eu preciso pentear o cabelo, eu preciso calçar botas, né? Então eu vou fazer. E aí, reparem, o comércio, como vai sendo também, vamos dizer assim, incentivado, né? Os profissionais liberais, porque para aquela sociedade que começa a se formar, começa a investir então nos saraus, nos encontros, né, quinzenais, às vezes semanais, para que as pessoas pudessem se frequentar, montar uma sociedade que não era um bando de gente vivendo no mesmo espaço, mas montar uma sociedade integrada, que tivesse o mesmo raciocínio para conduzir o poder, um poder que agora seria pelo menos brasileiro, não no primeiro momento, mas num segundo momento. Então isso tudo vai sendo organizado e aí as pessoas então precisavam usar roupas diferentes, sapatos diferentes, penteados, né? E aí, olha a quantidade de profissionais liberais envolvidos nessa produção dos saraus, né? Bom, isso tudo vai movimentando a sociedade, vai dando trabalho, vai proporcionando emprego, né? E vai fazendo a sociedade crescer, evoluir, acompanhada, claro, desses padrões de comportamento que eram divulgados pelos romances românticos. Tá legal? Outra coisa interessante também a gente lembrar é que esses romances românticos estavam sendo assim, eram uma forma nova de escrever, né? Então, não existiam romances antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que trouxe, os iluministas, é que trouxeram a ideia, então, de ao invés de escrever em verso, em estrofes, que seria mais didático, era mais fácil de entender, uma escrita em ordem direta, uma escrita mais explicada, né? E aí, então, surgiram os romances, são frutos da burguesia no poder. Essa forma de escrever, que para a gente hoje é tão natural, ela começa a ser veiculada no final do século XVIII, né? Então, no começo do século XIX, quando a gente tem o romantismo, os primeiros romancistas estão testando esse gênero, né? Isso é importante dizer. E por isso a gente tem assim, um amadurecimento muito grande, por exemplo, nas obras de Alencar. Os primeiros textos do Alencar, os primeiros romances do Alencar, são pequenininhos, tem, sei lá, 60 páginas, né? São muito curtinhos. Os últimos já vão ter 100 e tantas. Quer dizer, existe também um amadurecimento do autor em relação ao gênero. Como é que essas histórias, então, eram divulgadas? Nos jornais, nas páginas dos jornais. O jornal, naquela época, era uma folha só, com uma porção de recorte colagem, com uma porção de pedacinhos, quadradinhos, né, mas numa folha só. E aí existia um pedacinho daquela folha que era chamado de folhetim. E ali é que eram divulgados, ali é que era contada a história que depois, muito tempo depois, foi transformada em livro. Os primeiros romances românticos foram publicados em forma de folhetim. É como se as pessoas recortassem aquele pedacinho do jornal e fossem colecionando, né? Então não existia o objeto livro para ser comercializado no Brasil desses romances românticos. Isso veio depois, tá? Bom, então quais são os objetivos do romance romântico aqui organizados para vocês? Primeiro, divulgação da ideologia pós-independência. Já falamos sobre isso, né? Divulgação de padrões de comportamento burgueses.
Claro, se o Brasil quer ter o reconhecimento da Europa, ele precisa agir como um europeu, comer com talheres, né, por exemplo, usar roupas limpas, sentar, né, limpar a boquinha com guardanapo, né, isso tudo, esses hábitos, né, a mesa, por exemplo, eram coisas que as pessoas não tinham, né? E aí, para ser considerado um país, né, com reconhecimento europeu, precisava ser próximo do europeu. Então, os padrões de comportamento, né? Então, quando as moças escutavam, né, as mocinhas lá comendo com garfo e talher, com garfo e faca, elas queriam comer com garfo e faca também, né? Essa era a ideia. Formação de um público leitor que não existia, as pessoas não estavam acostumadas a ler o romance, né? A partir da identificação dos leitores com os protagonistas ou com as protagonistas, fazendo-os viver as aventuras dos personagens, aguçando a imaginação. É bom que a gente diga também que nessa época aqui do século XIX, a seguir da independência, as mulheres não sabiam ler, né? Os homens é que sabiam ler. As mulheres não frequentavam escolas. Os homens sim, porque eles precisavam ler documentos, né? Eles precisavam estudar medicina, a advocacia, né? Então eles precisavam ler. Mas as mulheres não. Para que as mulheres vão aprender a ler? Para nada, as mulheres não precisavam ler. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas como é que então existia o público leitor destinado às moças? Porque muitas dessas obras eram destinadas às moças, porque as moças ouviam. Então sempre tinha um irmão mais velho, um primo, né, um tio, que no final da tarde reunia a mulherada toda da casa e lia o romance, né? E ia lá no jornal, comprava o jornal e lia aquele pedacinho lá do folhetim. Era assim que acontecia. Como todas as personagens sabiam ler e escrever, porque todas as personagens do romantismo, dos livros, né, as protagonistas, todas elas sabiam ler e escrever, tinham aprendido em casa. E aí o que aconteceu? As meninas começaram a cobrar do pai que ensinasse a ler e a escrever. Então, aos pouquinhos, os professores começaram a ir nas casas ensinar as moças bons hábitos, ler, escrever, tocar piano, né? Porque bordar, costurar, isso a mãe já ensinava. Mas quem ensinava a tocar piano? O professor. Quem ensinava a ler e a escrever? O professor. E eram rigorosamente homens, porque as mulheres não sabiam. Tá? Bom, então, até ler e escrever foi um comportamento divulgado por esses romances românticos, né? A veiculação dos romances se dava no jornal por meio do folhetim, já falamos isso também. Bom, quais são os livros que são um marco do romantismo no Brasil? A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que foi o primeiro, né, o primeiro livro publicado nesse molde de romance romântico, é o A Moreninha, né, que é uma história muito conhecida, um grupo de amigos que vai a uma festa na casa da avó em Paquetá, e aí um deles conhece uma moça e fica apaixonado pela moça, enfim, tem toda uma história de peripécias que precisam acontecer até o casal, então, descobrir que desde pequeno eles se conheciam e já se amavam, né? Bom, então a história da Moreninha. E 5 minutos do José de Alencar, porque o José de Alencar é, assim, um monstro em termos de romance romântico, né? Ele tem mais de 20 obras publicadas. Numa época em que as pessoas escreviam um livro, daí 3 anos depois escreviam outro, por exemplo, o José de Alencar escrevia a cada 6 meses um livro, né? Ele tinha um contrato com a livraria Garnier, que foi a primeira livraria do Brasil, e ele tinha um contrato com essa livraria Garnier, ele tinha que escrever a cada 6 meses um livro. Então ele tem uma produção vastíssima, é o grande nome do romance romântico, é o José de Alencar, né? Pela vasta produção dele, né? E pela qualidade da obra também. Agora, é importante fazer tirar uma dúvida, por que eu falo romance romântico, né? Porque quando romance é um gênero textual, tá? Então muitas vezes a gente fala assim, mas um romance não conta uma história de amor? Não, um romance conta uma história. E essa história pode ser de amor, pode ser de ficção científica, pode ser de aventura, pode ser de terror,
tá? Então, o que vai caracterizar o romance é que vão existir várias ações desenvolvidas por vários personagens em vários lugares durante um período de tempo, né? Então, o tempo vai passar. Então, existe um desenvolvimento complexo nessa narrativa. Não é uma narrativa simples como é uma fábula que acontece ali em 3 minutos, né? É uma narrativa complexa, com várias ações, com idas, com vindas, com clímax, com desfecho, né? Então, isso é que caracteriza esse gênero textual chamado romance. Então, o romance romântico é o romance que caracteriza o romantismo, que a gente vai falar o romance romântico, o romance realista, o romance naturalista, o romance modernista, tá? E ainda o romance romântico e o romance de ficção científica, o romance de aventura, né? Então ainda tem os temas, além dos estilos de época, a gente ainda tem os temas, tá? Então o romance romântico é a forma escrita dessas aventuras todas no romantismo. Tá legal? O que mais a gente tem aqui? Características. Então, as histórias de amor. O romance romântico tem histórias de amor, tá? Aí, por isso que muitas vezes a pessoa associa o romance à história de amor, né? Porque os romances românticos são inúmeros e foram a base, né? Foram os primeiros romances a aparecerem veiculados no Brasil, né? Então, as histórias de amor e sentimentalismo, sempre. Se não tem história de amor, se não tem casamento, se não tem, né, um apaixonado pelo outro, não é romance romântico, tá? O amor é o principal objetivo da existência humana. No romance romântico tem que ter o amor. A pessoa não se importa com dinheiro, são todos ricos, mas elas não se importam com dinheiro, elas não se importam com amizades, elas se importam com o amor. Elas querem ser amadas e buscam o seu amor e realizar o amor e pronto, acabou a história, tá? Então, é o principal objetivo da existência humana. Ele dá sentido à vida. As peripécias e os obstáculos que os protagonistas precisam vencer ao longo da narrativa fazem-nos merecedores do amor. Então, também, o amor não vem de graça. Então, a pessoa precisa merecer esse amor. Então, a moça precisa demonstrar a sua submissão, né? Ela precisa demonstrar o seu amor por meio da submissão, da aceitação, da fidelidade, né? E o rapaz precisa merecer o amor provando que é corajoso, que é impetuoso, que é protetor, que é inteligente, que vai guiar a família, afinal das contas, né? E aí, quando os dois provam, então, que são capazes de assumir esses papéis sociais, né? Aí, então, eles merecem o amor, né? Os heróis, e aí se casam, claro, porque aí tem que casar e acaba a história. Então, esse é o romance romântico. A gente vai ter os heróis e as heroínas, porque para eles vencerem todas as peripécias e os obstáculos, eles precisam ser heróis e heroínas, né? A aparência física dos personagens relaciona-se diretamente com o papel na trama. Então, assim, o mundo é maniqueísta. Ou é bom, ou é tudo de bom, ou é tudo de mal, né? Então, se a pessoa é feia, é porque ela tem mau caráter. Ela é ruim, ela só quer, né, azedar o angu, ela só quer fazer coisa ruim na história. Se ela é bonita, ela é boa. Então, né, o mundo romântico é maniqueísta. Então, o herói e a heroína dos romances românticos são sempre altos, belos, corajosos, inteligentes e limpos, porque, afinal das contas, eles é que eram o exemplo de como as moças e os rapazes da sociedade brasileira precisavam agir. Então, se eles precisavam seguir os exemplos, então os protagonistas tinham que ser belos, fortes, corajosos, inteligentes e limpos, tá? Os antagonistas, que, claro, eram os infelizes porque não tinham amor por ninguém, são feios, mesquinhos, abrutalhados, baixos, né? Sempre assim. Tem-se a construção de um universo maniqueísta, como eu já falei, onde o bem está sempre em confronto com as forças do mal, vencendo. Então, o bem sempre vai vencer o mal. Se não vencer, não é por romance romântico, tá? Tem que vencer. A outra característica que a gente vai encontrar aqui é o individualismo burguês. Já disse a vocês
que esses romances, eles divulgam a ideologia da burguesia. Aí vocês vão dizer assim, a Isabel tá doida, no Brasil não tem burguesia. No Brasil não tem burguesia, mas tem pessoas, porque, claro, a nossa população era formada, os nossos ricos vinham dos latifúndios, né? O nosso dinheiro vinha dos latifúndios, o dinheiro do governo, né? O nosso não, o do governo, né? Dos poderosos, vinham dos latifúndios. Então, equivalia, vamos dizer assim, né? Ao ideal de feudalismo, porque as pessoas que estavam no poder representavam os interesses do campo, né? Das plantações, dos agricultores, dos produtores de café. Agora, é claro que no Brasil não tem o feudalismo, mas essa questão da agricultura, a força de quem tem a terra, tá? É nesse sentido. Agora, quando esses filhos dos latifundiários vão estudar na Europa e vão então assumir o cargo de deputados, de senadores, etc., etc., eles vão trabalhar com comportamentos burgueses. Então, o dinheiro vem do campo, mas a ideologia é burguesa, né? Então, no Brasil, as coisas ficam meio fora de lugar. A gente, de fato, não segue o parâmetro europeu, né? Naquele parâmetro de que a nobreza tinha o poder das terras, e aí quando o burguês entra com o comércio, com dinheiro advindo do comércio, né, o poder do campo cai, né? Não, o poder do nosso campo, o dinheiro da agricultura vai sustentar o Brasil anos e anos e anos, até a década de 30, quando a industrialização começa de fato a assumir o poder, né? A ter dinheiro para estar no poder, com a Revolução, o tenentismo do Vargas, né? Mas antes disso, antes da quebra da Bolsa de Nova York em 29, o café produzia, né, e sustentava todo esse poder. Vocês devem lembrar da política do café com leite da década de 20, né? Então, no Brasil, a gente tinha essa coisa meio paradoxal. As ideias eram burguesas, mas o dinheiro era dos latifúndios, né? Bom, valoriza-se, então, a conquista pessoal do poder econômico. Claro, a pessoa tem que ter dinheiro, né? O protagonista tem que ser rico, o protagonista tem que ter dinheiro, mas ele também tem que ter valores morais. Então não adianta, olha a ideologia, não adianta ter dinheiro. O que se quer, além do poder econômico, são os valores morais, como lealdade, como honra. Em vários romances românticos, o pai deixa uma herança enorme para o filho, aí o filho é um maluquinho, gasta o dinheiro inteiro com mulher, com jogo, com festa, com roupa, aí depois ele se vê pobre, mas aí ele quer casar porque ama a Mariazinha lá, a Carlota, a Carolina, né? Ele ama aquela mulher, quer dar a ela tudo do bom e do melhor, mas aí ele está pobre, não pode casar. Aí ele vai trabalhar que nem um doido, vai para os Estados Unidos, como acontece na Viuvinha, vai no livro do Alencar, né, a Viuvinha, vai para os Estados Unidos, aí consegue juntar dinheiro, aí volta, aí paga as dívidas todas, ainda resta dinheiro, aí ele vai, então, realizar o casamento com Carolina, né? Então, são exemplos, tá vendo? Você vai herdar uma fortuna do seu pai, tenha a cabeça no lugar, meu filho, né? Tenha valores morais, honre o seu pai, honre o dinheiro do seu pai, não gaste tudo, não seja, né, um perdulário, tome conta da sua fortuna, né? Isso tudo divulgado nos romances, quer dizer, são comportamentos, né? Com isso, o público leitor cada vez mais se identificava com os personagens dos romances, projetando-se na trama e evadindo-se da vida real, que não trazia muitas perspectivas na época, né? Então, quer dizer, as pessoas se projetavam naqueles personagens, nas aventuras daqueles personagens, aprendiam com aqueles personagens, né? E aí, ao viver aquelas aventuras, viver o real era mais fácil, né? Porque aqui, se eles perdiam o dinheiro todo, o que eles tinham que fazer? Ou viver às custas da bondade de um tio, de um parente, ou então eles se matavam, né? Havia uma onda de suicídios enorme nessa época, porque as pessoas se endividavam, não tinham o que fazer e se matavam, né? Era aquela ideia do mal do século, eu vou morrer, né, mais cedo ou mais tarde de tuberculose mesmo, então eu me mato antes, porque fico endividado. Então, o que o romance romântico vai pregar é exatamente essa possibilidade de ir trabalhar, de ir para outro lugar,
né, de se sujeitar a trabalhos manuais. O camarada é advogado, mas ele vai ficar quebrando pedra para conseguir o dinheiro que ele precisa para limpar o nome dele, né? E aí, nessa projeção, os romances, as aventuras acontecem. Bom, defesa do casamento. Sempre o casamento é a finalidade última. Tudo isso acontece para o casal acabar bem. E ele não pode realizar o amor sem estar casado. Então, o casamento é o fim último de todo romance romântico. E, se vocês prestarem atenção, o que acontece nas novelas de televisão? Nada mais é do que seguir exatamente, né, o gênero romance romântico, o gênero folhetim. É a mesma coisa. Existe um casal que se apaixona, aí durante a novela uma porção de peripécias, fica com um, fica com outro, se encontram, se largam outra vez, aí depois quando tudo, né, quando eles amadurecem finalmente, casam e termina a novela. Não é assim? Pois é, isso não é a novela, isso é o romance romântico que as novelas de televisão seguem hoje em dia, tá? A supervalorização da família e o casamento é a finalidade última, tá? Então, o casamento é a finalidade do romance romântico. Quando este acontece, o romance acaba. Os heróis românticos não podem realizar o amor carnal antes do casamento. Não tem nem beijo, não tem beijo, tá? O beijo aqui no romance romântico acontece na mãozinha da moça e com luva, tá? Não acontece. Nem deixar transparecer algum desejo sexual, porque o amor é o amor, né? Vamos dizer assim, puro. Então não exige o desejo que mancha o amor, né? O amor é puro, é um sentimento puro. Todos os sofrimentos vividos pelos personagens são recompensados pelo E Viveram Felizes para Sempre, que resgata lá os contos de fada, né? Bom, o José de Alencar, em especial, que é o grande nome, né, como eu falei para vocês, desse momento, escreveu, na prosa, a gente não pode falar de geração. A primeira fase do José de Alencar não existe. José de Alencar não teve fases, não teve. José de Alencar começou a escrever, cadê o primeiro livro dele? Não é o Guarani. Eu já mostrei lá, é o 5 Minutos, né? De 1856, se eu não me engano, acho que é de 56. Ele começa a escrever 5 Minutos, que é um livro que fala dessa história de amor acontecendo na cidade. Depois ele escreve o Guarani, que é a história de amor que acontece no meio da floresta, com o índio vivendo o papel de protagonista. Nós temos a prosa regionalista, que é também a história de amor acontecendo no meio do sertão, com os sertanejos como protagonistas. E a gente ainda tem a prosa histórica, em que a gente tem os mineiros, por exemplo, do ciclo do ouro, como as minas de prata. Lá em Minas Gerais, a história de amor acontece em pleno ciclo de ouro, do ciclo do ouro. Então, José de Alencar, ele, ao mesmo tempo, está escrevendo tudo isso. Então, olhem as datas, olha, 57, 62, 75, 70, 65, tá vendo? Não tem fases, assim, primeiro ele escreveu os romances indianistas, depois escreveu os urbanos, não, ele ia escrevendo tudo ao mesmo tempo agora, tá? Então, a gente não pode falar de fase em relação a Alencar, em relação à prosa, não tem fase. Então, a gente tem, vamos dizer assim, os espaços delimitados. Aquela história de amor pode acontecer na cidade, aí a gente tem a prosa urbana, pode acontecer lá na floresta, aí a gente tem a prosa indianista, pode acontecer no sertão, e a gente tem a prosa regionalista, e pode acontecer no século XVIII, na época, lá em Minas Gerais, na época da Inconfidência Mineira, por exemplo, na prosa histórica, tá? E eu coloquei como observação que José de Alencar é um autor de 20 romances, 7 peças teatrais e inúmeras crônicas que foram recolhidas nesse livro Ao Correr da Pena. Quer dizer, um homem que produziu em 40 anos uma enormidade de literatura brasileira. Tá legal? Bom, meninos, até a próxima.